Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Carolina Pena, eu estou ao lado da Maria Eduarda Gomes. Nós somos estudantes de medicina aqui da Univale e a gente, junto com a LASME, somos ligantes e estamos aqui hoje para apresentar mais um episódio do nosso podcast, com a temática sobre a saúde mental do idoso. E para isso, a gente trouxe uma convidada super especial para conversar um pouquinho da gente sobre essa temática. A nossa convidada é a doutora professora Ana Angélica. Boa noite. Boa noite. Ana, você quer contar um pouquinho pra gente como que é a sua especialidade, o seu local de formação? Sim. Boa noite, né? Primeiro é uma alegria e uma honra receber o convite de vocês. Estou super orgulhosa de estar aqui com vocês, né, nesse momento. Eu sou Ana Angélica, eu sou professora universitária já há 30 anos, sou psicóloga, sou mestre e hoje atuo, né, na docência do ensino superior e na clínica. Eu também atuei na gestão universitária por aproximadamente 20 anos, né? Boa parte dessa minha atuação foi na Univale e sinto muito orgulho disso. E hoje eu estou na clínica. As minhas especializações, eu tenho uma especialização em terapia cognitivo-comportamental, que é a minha área de abrangência na clínica, psicologia organizacional, em geriatria e gerontologia, né, que de certa forma me habilita para estar aqui com vocês nesse podcast. Em administração acadêmica universitária, em gestão estratégica de cooperativas, tenho também uma formação em terapia de casais, terapia de esquema, e hoje eu faço uma especialização em terapia cognitivo-sexual, porque é um tema muito importante, que chega na clínica, e tem aí mais algumas qualificações ao longo da minha trajetória profissional. É isso aí. É uma honra muito grande você estar aqui com a gente essa noite. Gostaria de agradecer muito você ter aceitado esse convite. Também gostaria de agradecer a Univale TV, né, por estar disposta aqui com a gente essa noite. E, Ana, assim, para começar nosso tema, né? Sim. Eu acho que o envelhecimento, ele é algo natural da nossa vida, Sim. né? Todos vamos passar um dia. E a forma que todos nós lidamos com o processo de envelhecer, de passar, né, por todas essas etapas, é muito diferente, é muito individual. E eu queria saber um pouquinho de você, até como psicóloga e como pessoal, como que você lida com essa questão da saúde mental do idoso em relação à sua própria vida? Ah, ótimo, adorei, Carol. Maria Eduarda, adorei a pergunta, né? Eu sou parte desse processo, né? Então, eu adorei. Eu brinco que eu fiquei jovem há mais tempo, né? Então, É claro. é o envelhecimento, né? Mas eu sempre falo, Carol, Maria Eduarda, que o envelhecimento é um processo, né? Nós estamos aí, quando a gente entra nessa fase, nós temos que entender que há um ciclo natural da vida. E nós vamos envelhecer. E aí, para eu falar um pouco sobre isso, eu vou usar um verso de Lia Luft, né? Uma grande poetisa. Hoje ela já não está mais entre nós, é uma pena. Mas ela diz o seguinte, que a infância é um chão que nós vamos pisar a vida inteira. E por que eu falo isso? Essa nossa trajetória, eu tenho isso muito claro para mim. Eu acho que hoje eu vivo esse momento da minha vida de uma forma tão querida, tão autêntica, ainda tão produtiva, né? Tanto como professora, mas também na minha prática clínica como psicóloga, porque eu acho que esse processo da infância até aqui, esse processo de desenvolvimento, ele foi muito bem construído, sabe? Então, assim, já aqui eu fiz menção, né, ao verso de Lia Luft, verdadeiramente, nossa infância precisa ser muito bem cuidada. Não dá para cuidar da saúde mental do idoso quando ele entra ordinariamente, né, na classificação como idoso aos 60 anos. Isso começa na tenra infância. Então, o processo de desenvolvimento, acho que a gente vai falar um pouco sobre isso aqui, que eu acho que é importante, de falar sobre as fases do desenvolvimento segundo o autor, ele começa lá. Está tudo na casa de infância. Então, eu acho que, para mim, isso tem um papel, teve sempre na minha vida um papel muito importante, e é dessa forma que eu fiz a condução, né, das minhas filhas, e agora estimulo, né, a fazer com os meus netos, porque nós precisamos de colher esses frutos, mas o plantio tem que ser muito bom, né? Senão a colheita não será.
Perfeita. É por aí. É verdade. Muito obrigada mais uma vez, Ana. E eu gostaria de perguntar também essa questão, porque o envelhecimento por si só, esse processo de envelhecimento, Sim. ele já traz determinadas particularidades que muitas vezes são mais difíceis também para o idoso, como a senhora mencionou, que precisa ser muito bem trabalhado desde a infância, e não a partir só daquele momento em que ele já se enquadra ali como um idoso e começa a abordar... 60 anos, Exatamente. O que muda? Então, pega muita gente de surpresa também e tem determinadas particularidades. Então, eu gostaria de entender, até pra gente, né, Carol, na medicina, que lida muito com diferentes faixas etárias, entender um pouquinho como diferenciar esse processo do envelhecimento natural e suas particularidades, como a gente mencionou, para um processo já patológico ali, que te traz sinais de processos que não estão adequados ali, né, dentro daquela realidade, e te traz ali para uma nova realidade de um adoecimento, como a senhora mesmo disse. Mental. Isso. Ótima pergunta, Maria Eduarda. Eu vou usar aqui um teórico, o Erickson, que ele tem um modelo de desenvolvimento, né, com base na epigenética. A epigenética hoje é fascinante, né, dentro da biologia, porque é para além da genética, né? Então, é além da genética. Nós precisamos de olhar para a nossa vida numa perspectiva epigenética. Então, ela diz o seguinte, que existem alguns fatores internos e externos que, de certa forma, impactam na expressão gênica, sem alterar a sequência do DNA. E o que isso quer dizer? Ela entra no seguinte, a forma como nós vamos expressar quem nós somos, como nós vamos evoluir nesse processo de desenvolvimento humano, é lógico que tem a ver com a nossa característica genética, mas o como essa expressão genética vai acontecer vai depender muito dessa caminhada de vida. Isso não vai alterar o nosso DNA, até porque não vai alterar. A gente sabe que a nossa personalidade, ela é construída por uma parte que é genética e por uma parte que é ambiental e situacional. Então, essa parte genética não muda. Mas essa questão da epigenética que eu coloquei, ela diz o seguinte, quais são os fatores internos e externos que vão impactar e vão nos ajudar a sermos pessoas melhores, a darmos conta de vivermos uma vida com mais qualidade, a nos preservarmos mais com relação ao adoecimento mental. E aí ele fala desse modelo de desenvolvimento, e ele coloca esse modelo como oito etapas, vamos dizer assim. E essa etapa, ela vai desde a tenra infância, que é a etapa 1, até a 8ª, que já é na velhice. É pesado falar isso, né, gente? Na velhice, né? É verdade. Mas já com 60 anos. Então, é muito legal, eu vou usar aqui só para a gente para ficar mais direcionado, mas olha para você ver. Começa como? Uma confiança básica, vai vendo. Eu estou falando da tenra infância, eu estou falando de 0 a 1. Isso vai evoluindo para uma autonomia, uma capacidade de ter iniciativa, a diligência e realização, a identidade, eu já estou falando da adolescência, a intimidade, aí eu já estou chegando na fase adulta. Depois vem a questão da geratividade, que já é da meia-idade, de 40 a 65 anos. Essa geratividade é a capacidade que o idoso tem de ensinar, né? Eu falo que é de fortalecer a sua autoeficácia. Isso é muito legal, isso é fator de proteção do idoso. E depois, 65 mais, já é uma questão de integridade e ego. Se isso não acontece a contento, se essas fases não acontecem de uma forma harmônica, organizada, equilibrada, eu sempre costumo falar muito essa expressão querida, afetuosa, segura, é claro que isso é uma porta aberta para um adoecimento mental. Sim. Então, o idoso, não vamos falar o idoso, o ser humano que consegue caminhar por essa trajetória do desenvolvimento humano de uma forma equilibrada, passando por essas fases, mas com esses componentes, a gente chama de um componente sintônico,
estar em sintonia com o ego, ele vive bem. O que não consegue, com certeza vai esbarrar no adoecimento mental. E não é só um adoecimento emocional, ele esbarra em outros adoecimentos porque tem um fator emocional muito forte impactando. Entendeu? Então, assim, eu acho que isso vai ao encontro da minha fala inicial com relação da infância ser um chão que nós vamos pisar pro resto da nossa vida. Então, é muito importante que a gente tenha esse cuidado e, mais uma vez, reforço o que a gente falou no início, de que nós não vejamos o idoso para cuidar do idoso somente quando ele adoecer, quando ele entrar no processo depressivo e outras complicações. Já basta algumas complicações da idade, né, gente? Algumas doenças que muitas vezes não são possíveis de serem revertidas, controladas, né? Atenuadas. Mas é um pouco isso aí, eu penso dessa forma. Desenvolvimento humano no modelo epigenético de Erickson. É de fato um processo, né, Carol? Sim. Que começa bem antes ali daquela abordagem de fato, agora você é um idoso. Então, realmente é feito em etapas. Agora você é um idoso, agora tem que fazer isso. E não dá mais tempo. Pois é, e realmente o emocional, ele conta muito, né, pra ter essa preconização de algumas doenças. Então, aí, por exemplo, uma questão até que eu acho que é gera uma dúvida um pouco popular até. Sim. Sabe, uma confusão, assim, entre, entrando mais no lado patológico, né, Sim. que a gente falou sobre epigenética, Uhum. assim, aproveitando, sobre as doenças de Alzheimer e demência. E as demências. Sim, eu acho que gera um conflito, né, de entendimento. Sim. Até. Eu gostaria de entender mais, através de você, quais são as diferenças clínicas, sintomáticas, ou até mesmo de classificação, né, de nomeação dessas duas doenças. De organização, Sim. né? A doença de Alzheimer é uma doença degenerativa, né, gente? Sim. Neurodegenerativa. Caracterizada como a doença de Alzheimer, que tem aí os comprometimentos, né, cognitivos de uma forma muito especial e também dificuldades de memória. A demência, a diferença básica é que a demência ela é abrangente. Existem demências. O Alzheimer é uma demência, é uma das demências, Sim. mas nós temos outras demências que acometem o idoso. Aí nós temos aí o AVC, é uma demência, o Parkinson é uma demência, nós temos aí as escleroses múltiplas, a doença de ELA também, né? A esclerose lateral amiotrófica. Então, a diferença básica é essa. Agora, vamos pensar, o Alzheimer, nós temos uma classificação de leve, de moderada e de grave. E como é que isso começa a acontecer e qual é o momento que nós precisamos de ter um olhar mais cuidadoso, não negligenciar, por menor que seja uma manifestação por parte desse idoso. Porque eu acho que mesmo ela sendo uma doença específica, né, que se nomeia, fui ao médico e fui diagnosticado com Alzheimer, fui ao médico e fui diagnosticado com uma demência, elas podem... pode haver aí uma pequena confusão, mas é muito clara à medida que você realmente torna isso muito sério. Vou dar um exemplo. A minha mãe tem uma demência, né? A minha mãe está com 89 anos e já tem uma demência, especialmente da memória e do cognitivo, mas ela não tem Alzheimer. Então, é uma demência, né? É uma demência que se confunde um pouco com a demência senil, mas é uma demência super bem-humorada, faz um monte de coisa, tem uma autonomia muito grande com ela própria, mas ela não me reconhece mais. Então, ela tem mecanismos assim muito interessantes para não deixar transparecer que ela não sabe quem eu sou. Mas eu sei que ela não sabe quem eu sou. Mas aí ela vai no bom humor e tal, enfim. Então, quer dizer, não é Alzheimer, mas é uma demência. Então, o que acontece? Assim, o leve, o moderado e o severo, a gente precisa estar muito atento a isso. Ele começa esquecendo uma coisa ali, outra aqui, manifestando, às vezes, alguma dor.
E a dor, muitas vezes, ela é difusa. Às vezes, o diagnóstico não se consegue fazer quando ele chega no médico, ou chega até a gente também. Eu estou meio esquisita. Eu esqueço algumas coisas, mas até criança esquece. Essa é a fala, né, do idoso. E aí ele começa também, lógico, esquecer uma coisinha ou outra, começa a ficar, às vezes, indisposto. Bom, aí a gente fala assim, não deve ser nada, não. Deve ser alguma coisa própria da idade. Mas ele esquece hoje, ele esquece amanhã ele evolui para não conseguir trocar roupa, para não conseguir comer sozinho, para se perder numa questão espacial, temporal. Aí você fala, bom, será o que é? Mas deve ser porque ele está cansado, deve ser porque ele já tem 80 anos também. Então, assim, até evoluir para algo muito mais grave, que é realmente esquecer o caminho de casa, ficar extremamente... Tem a fase, né, que ele fica mais agressivo, e tem a fase que já não come, tem a fase que não tem os controles esfincterianos também, já não tem mais. E aí é uma série de sintomas, de manifestações, lógico que tem uma questão muito forte, que é memória, que é o cognitivo, né? Que são as funções executivas, a percepção, a atenção, a aprendizagem, a linguagem. Isso vai tomando uma dimensão muito mais intensa e muito mais forte. Então, assim, e a demência é diferente, né? Assim, como ela é mais ampla, se eu vou tratar a demência do Alzheimer, então tem todo um cuidado especial. Então, a gente tem que, no fim, resumindo, eu acho que a gente não pode negligenciar. A gente tem que entrar num processo de um cuidado, de um olhar muito detido e não simplificar, não comparar, porque existe toda uma peculiaridade em função de quem é, do seu temperamento, da sua personalidade, da sua história de vida, né, de onde você vive, do ambiente com o qual você convive. E aí eu acho que o nosso papel enquanto profissional da saúde mental, né, os médicos também, é ter um olhar Atento, muito né? atencioso para isso. E ainda nesse contexto de doenças neurodegenerativas, Sim. já entra aquele impacto também, né? Não só para o paciente que está vivenciando aquela situação, que está convivendo com aquela doença, mas também para a família. Porque muda toda a dinâmica de vida, como que vai lidar, traz muitas dificuldades. Então, ainda nesse tema, eu gostaria de saber se existe alguma medida que nós podemos fazer para conseguir evitar esses sintomas mais exacerbados das doenças neurodegenerativas no futuro, ou até mesmo para lidar com essa questão. E se existe também algum método que a senhora tem utilizado com algum paciente no seu consultório e que tenha obtido um bom prognóstico, Sim. que tenha observado, não, esse método foi, de fato, ali, eficaz, ajudou, auxiliou, porque a gente sabe que a partir do momento que a doença já se estabeleceu, ela tá ali, então Sim. vai ter que conviver, mas existem abordagens diferentes, né? Então, a Sim. gente queria saber nesse contexto aí, como Tá que... bem, Maria Eduarda. Primeira coisa que eu vejo é um acompanhamento geriátrico sistemático. E é claro que desse acompanhamento geriátrico pode aí originar acompanhamentos de outras especialidades, a psiquiatria, né, o neurologista e outros tantos. A gente fala sempre que o atendimento, que o tratamento, que o trabalho será um trabalho multidisciplinar. Sim. Mas começa por aí, né? Tem que ter esse acompanhamento. Condição sine qua non para seguir com esse processo de uma forma assertiva, correto? Um outro ponto que eu vejo é a gente controlar esses fatores de proteção e os fatores de risco em especial. Hipertensão, a diabetes, né? Que as questões de ordem cárdica, a gente tem que olhar essa cardiovascular, porque tem que ficar atento, para a gente não perder o time, porque uma negligência num fator de risco e também no fator de proteção, ele vai comprometer, né, de uma forma aí semelhante. A anamnese criteriosa, isso vai fazer uma diferença muito grande para que se possa
estabelecer quais os caminhos mais assertivos, qual é a melhor conduta, quais exames serão necessários para que esse paciente possa ter aí a melhor assistência. E aí, Maria Eduarda, você falou um pouco da família, e eu entro aqui com o suporte emocional e de grupo. Tem aí o Supera, né? Que a minha mãe faz Supera e ela adora, ela não dá muito conta, mas não tem problema. Ela fica no grupo. Aí lá ela ri, conta casos, esquece tudo, mas tudo não tem problema também, né? Mas o suporte emocional, ele é fundamental. O idoso precisa sentir que ele está num ambiente seguro, que existe um apego seguro, que existe um afeto, que existe um olhar cuidadoso para com ele. Alimentação, né, gente? Falar para estudante de medicina é bem legal, porque vocês sabem de cor que o tripé do bem-estar, alimentação, atividade física e um sono reparador. Então, isso também vai contar, né? Atividade física, uma alimentação equilibrada, tem uma alimentação irregular, uma alimentação empobrecida, ela tem reflexos nas doenças degenerativas. Sim. Então, como eu falei que tem um atendimento multidisciplinar, né? O nutrólogo, o nutricionista, claro que também tem um papel muito importante nisso. E aí, que é uma coisa que eu trabalho muito, que é com a estimulação cognitiva de idosos. É criar mecanismos, né? A gente trabalha com isso, com estratégias para melhorar as funções executivas desse idoso. Percepção, atenção, memória, linguagem, pensamento, comportamento, isso vai desencadear para o comportamento. Eu trabalho muito com isso. Mas também, né, você perguntou minha experiência, né? Sim. Aí a recomendação, são todas essas recomendações, né? Claro, né? Mas eu reforço muito essa questão da estimulação cognitiva, mas desse apoio emocional. Também sugiro muito a possibilidade de fazer algum trabalho voluntário, né? Eu falo sempre que para que a gente possa fazer esses movimentos dos neurotransmissores, né? Não dar aí um sossego, né? Para o nosso aparelho neurológico, é movimentar a mente e a mão. É preciso fazer alguma coisa nesse sentido. Então, essa estimulação passa por aí também. E é desse jeito que eu realmente caminho junto com os meus idosos. Engraçado. Tá, você contando, eu até me lembrei de uma experiência pessoal. Eu lembro que quando eu era criança, olha coisa boba, né? Sim, não. Mas desde criança, assim, eu tinha muito a ideia de que eu poderia evitar o Alzheimer se eu jogasse jogo da memória todos os dias. Mas tá ali, né? Tá ali, né? Você tá... tá ali, não tá tão errado. Não, você tá dentro não tá das fases de desenvolvimento. Claro, isso é absolutamente plausível. Tá certíssimo. Já tava à frente do tempo, amiga. Eu criancinha, juro. Eu lembro mesmo. Eu tinha essa ideia. Eu acho que até hoje, na verdade, eu penso um pouco isso. Eu sempre tento falar assim pra minha mãe até... Não, vou tentar incentivar minha mãe a jogar um jogo da memória, porque eu não quero... Estimular a mente ali, que vai dando certo. Mas estimular cognitivamente, isso é maravilhoso, gente. Sim, maravilhoso. E tem várias formas da gente fazer isso também, né? Mas é importante. Ana, outra pergunta também que eu gostaria de te fazer é como funciona, não sei se você já teve uma experiência, né? Nesse caso, mas como que funciona uma abordagem em caso dessas doenças psicológicas, sejam as neurodegenerativas ou também as de casos de depressão mesmo em idosos, que é muito comum, né? Muito comum. Que vivem em casas de repouso ou asilos, né? O que pode ser oferecido para esses pacientes que estão nessas situações no quesito de cuidados com a saúde mental, das prevenções que a gente pode fazer? Sim. Carol, eu penso o seguinte, né? É nessa linha que eu avalio essa situação dos idosos institucionalizados. Sim. A institucionalização, eu falo que ela muitas vezes, uma faca de dois gumes. Depende de como que nós vamos tratar. Por quê? Se, por um lado,
o idoso institucionalizado, ele pode encontrar um ambiente onde ele tem aí, talvez muitas vezes, cerceada sua autonomia, ele se sente isolado, não sente pertencido, a identidade dele muitas vezes fica comprometida, às vezes ele está num lugar onde o que deveria ter muito e às vezes não tem, gente, que é a questão da paciência, da habilidade para lidar. Porque você imagina, por trás desse idoso institucionalizado, existe toda uma história de vida, os costumes, a cultura. Ele não chega lá desprovido das questões emocionais, das suas marcas emocionais, das feridas emocionais acumuladas ao longo da vida. E aí cheguei nessa idade e agora, né, passa pela cabeça do idoso, porque eu já fiz um trabalho aqui numa instituição, ninguém mais me quer, então me colocaram aqui. Então, assim, isso é uma parte. Se existe isso, por outro lado, existe o contrário também. Porque eu estou aqui, mas aqui eu sou bem cuidado, eu me sinto pertencido, tem muitas atividades aqui, eu estou entre pares, tem várias pessoas comigo, né? Muitos não têm essa lucidez para fazer esse acompanhamento, mas assim, aqui tem várias pessoas comigo, eu me sinto bem aqui eu tenho liberdade, aqui eu sou cuidado, eu sou assistido. Então, assim, por esse lado, né, eu fiz um lado, porque ele pode sentir isso dependendo de onde ele chega, né, gente? Eu falo do idoso institucionalizado. Então, assim, esse outro lado é maravilhoso, né? Eu fiz um trabalho aqui voluntário no Lar dos Velhinhos e ela é maravilhoso. O que a gente não pode criar? Uma expectativa muito grande, porque não adianta que nós não seremos atendidos nessa nossa expectativa. Não tem como ressignificar, né, de um dia para o outro. Não tem. E assim, para a gente não frustrar, nós vamos para fazer um trabalho com eles, um trabalho que vai ser legal, vamos levar, vamos oferecer o que nós temos de melhor. Então lá eu cantava, rezava o terço, fazia muitas orações, coloria com eles, desenhava, fazia argila, cortava, contava muita história, escutava muitas histórias, tomava um café junto. Presença, acolhimento, afeto, apego seguro. Eu acho que é por aí. É dessa forma que eu acho que nós podemos ajudar muito. Era maravilhoso passar uma tarde inteira com os velhinhos lá no Lar dos Velhinhos. Eles gostam também. Gostam, eles adoram. Eu pintava, passava esmalte, levava batom. Eles gostavam, pede os nossos brincos, adoram isso. Amanhã você traz um colar? Traga um colar. Amanhã você traz um ursinho de pelúcia? Traga um ursinho de pelúcia. É você caminhar de acordo com a capacidade dele. O que ele entrega, por menor que seja, já está maravilhoso. Sim. Se o seu propósito realmente é de acolher e de assistir, né, dentro da condição neuropsíquica dele, até motora, né, porque eles têm comprometimentos cognitivos, mas também de mobilidade, né, enfim. E essa questão é muito bonita mesmo, é a questão do acolhimento, né? Porque escutar também é uma forma de amor, porque, como a senhora mencionou, eles estão lá e muitas vezes eles precisam passar por esse processo de ressignificação, entender por que eles estão lá, porque as memórias não vão ficar para trás, elas estão ali com eles. Então, você escutar também é uma forma de fazer com que eles se sintam acolhidos, né? Então, isso é de fato muito bonito. E puxando... Para alguns, é só a escuta, gente, porque tem dificuldade de fala. Justamente, muitas vezes eles só querem ser ouvidos e contar também da história deles, porque cada ser humano tem uma história. E isso é, de fato, acho que algo muito bonito, assim, dessas ações. Eu te falo, a gente sai muito melhor do que a gente sai lá. Muito melhor, muito melhor. Como nós fizemos, inclusive, né, a ação com a Liga de Saúde Mental no Lar dos Velhinhos e foi um momento, assim, de aprendizado mútuo, tanto para eles, né, que puderam escutar um pouquinho sobre a gente, mas
principalmente, eu digo assim, na minha visão pessoal, pra mim também, porque escutar aquelas histórias, tá ali com eles é uma forma de ver um encontro de gerações de uma forma muito bonita e de fato deixa a gente mais cheio de amor, de carinho. Essa troca é de fato muito relevante, muito bonita. Tem que pensar sempre isso, né, Maria Eduarda? Eu quero chegar lá no Se Deus quiser, Se Deus verdade. quiser. Uai, vamos. Quero chegar Quem quiser bem. ir na minha frente, né, E não quiser chegar, viver esse eu tô processo, deixando mas eu Ai, quero. mas eu quero chegar igual você. Não, perfeita. Se chegasse, tá maravilhoso. Então, Tem que cuidar da vida. Ruiva eu já tô. Tá ótimo. Não, e eu quero chegar também igual a minha avó. Gente, é Isso. falar de tema dos idosos. Ela tem 90 anos, a pessoa mais ativa que eu conheço, faz tudo. Ela vem pra Valadares cuidar de mim, que eu moro aqui sozinha hoje em dia. Ela isso vem, mesmo. ela faz tudo. 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 Isso é maravilhoso. Super ativa, vaidosa, não fica sem fazer unha, sem cortar o cabelo, é nada. Tem que Super. ser. Ela Eu faz acho que eu vou tudo. ser- Gente, tudo. eu acho Vai, que eu vou ser uma eu acho que velha vai. super perua. Vai. Eu acho, vou querer me perua. arrumar. Eu quero ser também. Passar querer meus fazer cremes, unha, meus fazer meus um batons. cuidar, Sim, gente. sim, A gente nunca justamente. pode perder o autocuidado, Não. né? Para que a gente possa realmente cultivar a nossa autoestima desde sempre. E como nós estávamos falando também, eu gostaria de saber da questão da depressão. Da depressão. Como sim. que nós podemos perceber aqueles sintomas iniciais e os sintomas também durante o próprio transtorno depressivo? Porque pode muitas vezes esbarrar com aquele processo de envelhecimento fisiológico Sim. e muitas vezes acabar sendo negligenciado. Não, ele tá assim porque já tá idoso. Às vezes isso, infelizmente, ainda acontece. Para diferenciar essa questão e quais são esses sintomas que chamam a atenção para acender aquele sinal de alerta ou eu preciso cuidar desse idoso porque algo não tá bem Não ali. tá legal. O dado, né, Maria Eduarda, da Organização Mundial de Saúde, ele é alarmante. O Brasil tem hoje aproximadamente 300 milhões de pessoas com depressão, né? E hoje é uma doença que acomete crianças e muito idosos. Hoje não há diferenciação, né? Em termos de faixa etária. E aí, com relação ao idoso, a gente tem que observar que eu falo assim, ele vai desde a anedonia, que é essa apatia, falta de interesse, de prazer pelas coisas, a ignoração, né? Muitas vezes daquelas atividades que ele fazia, que não faz mais, até o suicídio. Então, você imagina, eu saio da anedonia até o suicídio do idoso. E que é algo grave e presente hoje na história da humanidade. E aí a gente pode pensar assim, primeiro, uma tendência ao isolamento social, uma tristeza, uma apatia, ele começa a reclamar, né? Ah, mas o que foi? Ah, nada, acho que é porque hoje eu senti uma dor aqui, então por isso eu estou mais quieto. Tem que acender, né? Eu falo que o sinalzinho amarelo tem que acender. Então começa assim, começa com a anedonia, depois vai ficando assim, depois vai reclamando de algumas dores, e aí o apetite vai diminuindo. Se ele era de falar muito, de contar caso, de contar história, ele vai reduzindo essa fala. Se ele era uma pessoa que gostava, né? Se ele era uma pessoa que gostava de se cuidar, ele vai deixando isso um pouco, né, de lado, mas a própria higiene pessoal, os cuidados pessoais, isso vai num crescente. Aí ele não quer, daí um pouquinho ele não quer levantar, ele fala assim, não, hoje eu estou um pouquinho cansado, com uma dor na perna, mas na verdade nós precisamos de fazer uma leitura mais profunda sobre isso. É nítido, aí eu tô ficando, não, é porque eu fico triste mesmo no final da tarde. A gente não pode levar isso como se fosse, todo idoso sofre a síndrome do entardecer. Existe isso, vai ficando um pouco mais desanimado. Mas então, assim, a gente não pode simplificar isso. Nós temos que ter essa atenção com tudo que vem acompanhando, desde a anedonia, como eu disse, falei, e vem essa questão, uma outra coisa que eu observo, que eu estou me lembrando aqui, é o movimento e a lentidão da fala. Sim. Os comprometimentos cognitivos, né, gente? Claro,
a expressão emocional, o sorriso que não dava. Lógico que aqui eu falei um conjunto, até chegar naquela fala que sim é preocupante quando ele fala assim. Também nessa idade, né? Eu já vivi tanto, eu tô bom mesmo de ir embora e tô dando tanto trabalho a vocês. Então a gente tem que desconstruir essa fala, não é ser piegas, é ser algo assim amoroso, que tenha realmente uma continuidade para criar, para instilar nesse idoso uma expectativa mesmo, dentro, né, gente, de uma condição plausível, né? Se você tem um idoso assim com 90 anos, você fala que você ainda vai viver mais 100 anos. Não é por aí. É dentro de uma condição plausível, assertiva, né, assim, correta, coerente com ele, mas a gente precisa ter esse cuidado. Não negligenciar de forma alguma, porque nós podemos ter um caso irreversível. Ele fala assim, morreu de quê? Não foi de depressão, né? Foi. Mas a depressão, ela não instala e te mata. Sim. É um conjunto, é um processo que vai acometendo o humano de tal forma que ele realmente vai vir a óbito. E o idoso, ele tem muito menos recursos internos para lidar com isso. Daí nosso olhar muito mais atento sobre essa questão, né? Ô, Ana, além do nosso olhar atento, né, eu queria saber, até para a gente poder finalizar as perguntas, eu queria saber principalmente quais você considera os maiores desafios, né, os enfrentamentos que a gente tem atualmente para tratar essas doenças relacionadas à saúde mental do idoso. Quais os maiores desafios? Eu colocaria o estigma social e cultural, talvez como o primeiro da fila. Porque o estigma social e cultural, ele, de certa forma, ele desencadeia a autoestigma. Estigma, parece com autoestima, né? Mas não é. Ele mesmo vai se apropriando disso e vai se colocando nesse lugar que eu não valho mais para nada, eu estou aqui como um peso, né? Infelizmente, eu acho que já melhorou muito, mas isso tem um fator muito forte, social e cultural. Colocaria isso como um dos fatores. A negação, né, do adoecimento, as dificuldades do diagnóstico, muitas vezes, não vê isso como algo muito sério, muito importante. As comorbidades, né? Não vem sozinho, vem com outras que muitas vezes são agudizadas num processo depressivo, agudiza uma comorbidade. As interações medicamentosas também pode levar, né? Isso faz com que deixe de tomar algum medicamento porque acha que é ele que está atrapalhando e aí vai se atrapalhando nisso tudo e ele fica sem fazer o uso da medicação necessária. Uma dificuldade de acesso também aos profissionais especializados, quer seja por questões financeiras, quer seja por questões sociais, culturais, gente. E vou dizer, até às vezes passa por questões religiosas. Sim. Veja como a sensibilidade que nós temos que ter para tratar essas questões, né? E aí, limitações aí, físicas, cognitivas, uma falta de apoio familiar, a falta da amorosidade, a falta do cuidado, a impaciência da família, né, gente? Desinteresse, né? Desinteresse e talvez chegando aí no final a uma resistência ao tratamento, a falta de adesão ao tratamento. Eu estou aqui, mas vou gastar dinheiro do meu filho, da família e tal, para que isso? Não vale a pena mais. E aí vai deixando, e aí realmente chega num processo de irreversibilidade do adoecimento mental. E aí a depressão, ela é terrível. Ela é terrível. Ela judia muito, muito. E é muito triste, né? Ver essa questão da própria família, muitas vezes não dá determinada atenção. E eu vejo, assim, que lá em casa eu tenho o prazer, a felicidade de conviver com minhas duas avós. E com meu avô paterno também, a alegria, assim, né? O amor que a gente tem ambos, né? Ali dentro da família. E isso é muito bonito, porque
eles são, assim, as maiores riquezas que nós temos e estão ali com a gente do início da vida e vão crescendo, a gente vai crescendo e eles estão ali juntos e eu acho que isso é muito lindo de vivenciar. Eu sou apaixonada com meus avós, apaixonada com eles. De neto é a coisa mais preciosa e rica que tem. Muito. E até pelo lado profissional mesmo. Exatamente. A gente, pelo menos nos nossos atendimentos, é muito bom quando a gente vê que tem ou um acompanhante ou um familiar que tá ali engajado, que sabe da vida, da história do paciente, que consegue ajudar a gente a achar até qual que é o problema, pra gente poder saber ter os uma resolução. medicamentos, né, Carol, que toma. Pra mim isso é lindo. Você É saber ali, gente, é Se maravilhoso. preocupar com isso, sabe, gente? Assim, ver que tem uma que preocupação tá ali, com que cuidar. tem alguém que tá cuidando daquele idoso, que cuidou tanto das pessoas ao longo da vida, de preocupa, fato. Não é sabe? cuidou tanto, né? Isso Como é não ser lindo. É muito cuidada, bonito você ter Gomes? lembrado disso, porque Maravilhoso. é uma coisa que, quando a gente vivencia, de fato, chama bastante atenção de uma forma positiva. É maravilhoso. Ana, mais uma vez, muitíssimo obrigada por ter aceitado o nosso convite. Foi uma entrevista, assim, um podcast extremamente enriquecedor. Tenho certeza que o pessoal que tá em casa, que vai escutar, vai amar. E, nossa, de fato, a gente só tem a agradecer a senhora por ter aceitado estar aqui com a gente, trazer essas respostas. Senhora não, jovem. Ela é jovem, verdade. Tá ótimo, tá valendo. É o costume. Eu me sinto bem nesse lugar, fica tranquila, Não, Carol. é o costume de Teoflotone, é o costume Claro, que eu lá... completamente pertencida nesse lugar, tá ótimo. Não, mas desse jeito ela é perfeição, É né? jovem, É perfeição. senhora. É questão só de nome mesmo. Mais bom, uma vez, querida. muito obrigada, de verdade agradeço. mesmo. Espero que nós tenhamos a oportunidade, De né, de ter ter mais mais assuntos, assuntos, trazer com outros certeza. temas aqui, porque foi muito enriquecedor Foi pra ótimo. gente e pra o pessoal que tá assistindo também, tenho certeza bom. que vai ser. Agradecer Eu que também à agradeço, Univale Maria TV Eduarda. por estar aqui, né? Com a oportunidade da gente poder estar falando, gastando um pouquinho do tempo de vocês. Muito obrigada a todo mundo aí da produção, gente. Muito bem. E Ana, muito obrigada de novo. Você sabe a admiração que eu tenho por você, como profissional, recíproca. como pessoa. Aham, Fico muito querida. feliz mesmo de você estar aqui hoje. Tá ótimo. Obrigada Muito obrigada a também. vocês Muito também. obrigada, Carol, pessoal da produção, que de fato dá um trabalho, Gente, isso né? aqui é muito chique. Pra acontecer aqui as câmeras, o Vai dar som, é tudo tudo um certo. processo e Obrigada. vai dando certo. A boca Tchau, fala do que gente. o coração tá cheio. É verdade. Tá bom, gente.